Olá para todos, está começando mais um Papo em Dia, hoje com o nosso convidado Denis dos Santos, que é especialista em direito imobiliário e também empreendedor. Hoje o nosso bate-papo é super legal porque vamos falar de um assunto super atual, não é mesmo, Denis? Com certeza. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos os espectadores, e estamos aqui hoje para a gente poder bater esse papo nesse assunto que eu acho que a todos, se não interessa, pelo menos atinge de uma forma geral, né? Isso, Denis, para a gente começar um pouco aqui o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Eu vi aqui que você tem 13 anos de atuação no ramo. Eu queria que você contasse um pouco como que surgiu esse interesse, como que você lida com essas questões no dia a dia. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu comecei trabalhando em um escritório que era voltado para o atendimento a condomínios, né? E daí vem essa expertise na área condominial. Tudo se inicia no ano de 2010. Tá? E a gente evoluiu bastante, o escritório acabou sofrendo algumas modificações, e aí vem a minha saída do escritório, até por uma certa insatisfação, e aí eu conheço um pouquinho do meu lado empreendedor, né? Mas o mercado imobiliário, o mercado condominial especialmente, é um mercado bem interessante. A gente tem inúmeros condomínios, hoje milhares de condomínios aí na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, quer dizer, e alguns milhões, talvez, Brasil afora, né? E o que se percebe havia nesse tipo de mercado uma defasagem de profissionais, tá? Pouquíssimos profissionais eram realmente especialistas ou se interessavam. Todo mundo hoje, quando termina uma faculdade de Direito, quer atuar na área tributária, na área criminal, na área trabalhista, mas esquece um pouquinho que o condomínio existe e o condomínio precisa de um advogado para estar acompanhando, né, todos os problemas do seu cotidiano. E daí surge a ideia de montar um escritório voltado, embora eu tivesse saído de um, mas com ideais diferentes. Porque a advocacia até então passa por uma transformação há poucos anos. Isso com uma grande participação da tecnologia, do avanço tecnológico, né? E na parte das tratativas, da forma de lidar, na forma de se apresentar, tudo isso vem mudando. E aí surge a ideia de montar e apresentar a nossos clientes, né, ao mercado, na verdade, uma estrutura diferenciada, tá? Bom, você comentou aí desse seu lado empreendedor, ele até falou assim, veio de uma insatisfação. A maioria dos casos de pessoas que trabalham para alguém, de repente querem empreender, vem disso, né? Vem de uma insatisfação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que você consegue migrar, né, de sair do negócio de alguém para ter o seu próprio negócio, que hoje é uma coisa que muitas pessoas querem, muitas pessoas pensam que é fácil, né, tem essa ideia de como eu sou dono do meu próprio negócio, é muito mais fácil, outros falam, não é bem assim, você acaba trabalhando até muito mais, né? Quais são as maiores vantagens para você hoje em ser dono do seu próprio negócio? Vamos lá, deixa eu só pegar o teu gancho. Eu acho que é uma excelente pergunta, porque a minha insatisfação não via em si com o escritório que eu trabalhava, nada disso. Eu adquiri muita experiência, sou muito grato, inclusive pessoas que fazem parte até hoje da minha vida, tá? Mas a minha insatisfação era com a forma que era apresentado o trabalho, com a forma que haviam as tratativas e até mesmo o posicionamento no mercado. Por quê? Eu vim antes de um mercado empresarial, então a gente estava acostumado a lidar com outro tipo de pessoas que não eram síndicos, que não eram conselhos de um condomínio ou simplesmente moradores, tá? E a gente via que tinha um trato diferente, se fazia, vamos botar um pouco caso com aquele cliente. E a advocacia por si só, quando se fala em advogado, eu acho que até hoje o advogado não é um profissional tão bem visto, tá? Embora seja assim essencial na vida de todo mundo, mas está todo mundo acostumado a advogado quando se tem de fato um problema, quando está ali à beira de algo se tornar muito ruim para a vida daquela pessoa, se procura um advogado. E a gente busca exatamente isso. A minha satisfação era, por que a gente não atua de forma diferente? Apresenta soluções de forma a se evitar esse tipo de problema. A gente atua naquela relação cotidiana por meio, por exemplo, de um dos nossos serviços, que é o carro-chefe. A gente presta serviço de assessoria jurídica completa. Então, o cliente vai assinar um contrato, ele pede previamente para que a gente faça uma análise, a gente faz um breve levantamento da empresa, de forma a ver se a empresa tem, de fato, conhecimento na área que ela está oferecendo um serviço, um produto, como é que está a situação dela perante a justiça, com funcionários, tudo isso.
exatamente buscando gerar garantias para que não se tenha um problema maior no futuro. Trabalho preventivo. Né? Exatamente. A gente atua de forma preventiva. Eu acho que esse é o maior trabalho do advogado. E aí, com relação àquelas demandas judiciais, que é quando de fato a pessoa procura um advogado porque tem necessidade de um processo, seja para entrar com processo, seja para se defender, a gente tem uma atuação pontual e ela é bem interessante porque o advogado, principalmente na área imobiliária condominial, ele tem que saber lidar com qualquer tipo de público. Por quê? Quando você trata numa empresa, se trata diretamente com o diretor ou com alguém de um departamento jurídico. A linguagem fica um pouquinho mais fácil porque ela tem conhecimento de diversos termos jurídicos, de toda a situação. Quando num condomínio, embora possa existir empresários, médicos, advogados, juízes, tá? Você tem um público em geral que a gente não sabe quem é quem. Então a gente apresenta aquilo de forma mais fácil, de forma que qualquer pessoa que tenha interesse possa compreender e participar desse trabalho. Bom, migrando um pouquinho aí para o seu maior interesse, né, que é o direito imobiliário, como que você vê a principal mudança para você migrando, né, para a sua própria carreira, né, seguindo com a sua esposa, né, como você comentou, de quando você trabalhava para alguém, o que você conseguiu mudar de fato, assim, uma ideia que você teve, por exemplo, eu quero levar essa ideia que eu não conseguia trabalhar lá e hoje eu consigo exercer aqui e melhorar essa questão dos condomínios, aos seus clientes que você atende. A ideia de trabalho, ela é muito próxima, tá? Não há uma invenção. Quem fez ali a inovação, isso vem de décadas, séculos atrás. Mas sim a forma de se apresentar, a forma de se colocar no mercado, tá? Então, surge essa ideia. A gente traz a questão da tecnologia, que está muito presente no ramo empresarial, mas que não se faz tão presente no mercado imobiliário. Então, quando se fala um advogado imobiliário, o primeiro pensamento que se tem é aquele advogado da administradora de condomínios, aquele advogado da própria imobiliária que agencia imóveis, né? Ou o advogado de condomínios, que você vai imaginar uma pessoa com um caderninho apresentando toda a informação de forma oral ali numa assembleia que por vezes tem muita gente, por vezes não tem pouquíssimas pessoas. Então a gente tem que ter esse atrativo para que apresentar de forma, vamos colocar, clara, tá, e transparente, mas organizada, coisa que no passado não é o que se vinha. E aí vem essa ideia, a minha esposa se tornou minha sócia, isso em meados de 2017, tá? E a gente teve aí um crescimento grande. E o advogado da área condominial, especial, ele é um advogado que ele tem uma atuação generalista. Por quê? Ele tem que ter um pouco de conhecimento em cada área. Por quê? O condomínio tem funcionários. Então, vão existir demandas trabalhistas. Condomínio tem a questão de que adquire serviços. Então, tem a questão tributária, tem a parte civil que trata da toda a relação, um mundo à parte entre indivíduos. E quando a gente fala no condomínio, a gente não lida só com problemas, só com o direito. A gente lida com pessoas. Então, o que a gente cuida mesmo é de vidas. Então, Andrade Cordeiro é você e sua esposa. Como que é essa relação também? É legal trabalhar com a esposa? Olha, sendo bem sincero, no começo foi um pouquinho difícil, até porque havia uma necessidade de se criar maturidade para separar. Então, o que acontece no escritório é um problema profissional, não se mistura em casa. Mas eu confesso que no começo era muito difícil e não acabava acontecendo. Mas com o tempo, a gente está aí há 7 anos, né, juntos. Então a gente tem essa maturidade hoje e com certeza tudo que eu tenho hoje no escritório, inclusive, ela contribuiu consideravelmente. Bom, falando um pouquinho então aqui das questões de condomínio, a gente até comentou aqui nos bastidores sobre aquela série, Os Outros, né? Ela começa muito bonitinha e aí, de repente, por conta de um problema, a vida das famílias ali vira um verdadeiro terror, né? Para quem hoje procura ali o seu primeiro apartamento, a gente até comentou também que como está mudando, né, esse perfil no mercado imobiliário, como tem essa dificuldade para encontrar casas, né, comparado antigamente, hoje muitas pessoas compram seus apartamentos aí na planta. Qual é a principal dica que você tem para quem vai investir no seu primeiro imóvel? Bom, eu acho que é uma pergunta um tanto quanto complexa. Mas o que a gente tem que pontuar? Hoje o Brasil vive uma verticalização imobiliária. Então a tendência é que cada vez mais se tenham mais condomínios e menos casas, até por uma questão geográfica ali, falta espaço nas principais capitais, pelo menos, né? E aí o que acontece? A pessoa de repente sai de uma casa, sai de um condomínio menor
e aí vê aquela oportunidade no stand de vendas da construtora, faz ali a aquisição do seu apartamento sem ter a menor preocupação do que de fato está se adquirindo. E por vezes é mais ou menos o que retrata os outros. Aquele sonho deixa de ser sonho e se torna um verdadeiro pesadelo, tá? Então, cuidados que a gente sempre apresenta lógico, cada um dentro das suas condições. A pessoa, assim como uma casa, ela tem que procurar o que de fato ela tem interesse, tá? Por quê? A gente hoje tem aí uma seção de grandes condomínios clubes. Esses condomínios são compostos por inúmeras torres, muita área comum, e, por consequência, muitos vizinhos, né? Milhares de vizinhos, por vezes. E aí, se tem um problema, poxa, eu sou uma pessoa mais reservada, eu gosto de ter facilidade, principalmente no acesso do condomínio, seja por pedestres, seja por veículos. Se eu moro num condomínio que tem muitas pessoas, eu passo a ter algumas dificuldades, eu passo a ter mais convivências com pessoas. Então, a busca pelo empreendimento ideal tem que se adequar àquilo que se precisa. Então, é que nem a casa. Eu quero uma casa com piscina, eu quero uma casa com isso, mas tem as consequências. Na casa você precisa limpar a piscina, no condomínio você vai arcar com custo para que alguém limpe. Tudo isso a pessoa tem que ter uma avaliação, porque vai influenciar tanto na convivência com os demais, mas também impactar no valor que se paga, por exemplo, de condomínio, né? Até falando dessa questão de convivência, essa administração de convivência, né? Muitos condomínios têm lá um síndico, tem alguém que organiza ali para conseguir conviver bem em sociedade, e outros também não têm. Esses, por exemplo, que não têm, qual que é a principal dica e regra de convivência, até mesmo perante a lei, para que as coisas funcionem ali em harmonia? Vamos lá. Hoje a gente vive uma certa complicação na área condominial, porque o Código Civil, que ele vem do ano de 2002, com a sua vigência a partir do ano de 2003, e vem sofrendo algumas alterações, ele traz inúmeras obrigações ao síndico. Então, hoje o síndico deixou de ser aquele vizinho com boa intenção que vai fazer a manutenção do condomínio e cobrar as cotas condominiais. Ele passa a ter uma série de obrigações. Não é que antes não se tinha, mas hoje há uma imposição legal, a obrigatoriedade. E daí surge um problema. Poxa, você quer ser síndico do seu condomínio? E muitas vezes o que se tem é a ausência de candidatos moradores. E daí surge uma nova profissão ainda não regulamentada, que é o síndico profissional. Então a gente vê hoje inúmeros candidatos profissionais, né, pelo menos que se apresentam no mercado como profissionais, e aí não se tem uma formação ainda adequada. O que se tem são diversos cursos, alguns prestados por administradores, que são prestadores de serviço ao condomínio. Atualmente tem até algumas faculdades que dedicam ali a algumas atividades, né, voltadas, né, alguns cursos voltados para quem tem essa intenção. Mas quando se pensa num síndico profissional, gente, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com alguém de fora que vai dar as coordenadas no condomínio. Então é muito importante que se faça o levantamento da vida pretérica, da formação, de outros condomínios que ele tem administrado, para que o condomínio possa evoluir ali assim com a sua gestão, e que não se torne ali cenário do seriado dos outros, né? A gente está com trauma desse seriado. O menino não morreu, inclusive, não, né? Tá vivo. Tá vivo. Bom, mas mudando também esse ponto de trazer essa profissionalização para os síndicos, também se é mais exigido, né? Aí que você comentou até que entra também na parte trabalhista. Vem sendo regulamentado isso hoje também? A questão do síndico profissional, isso, ainda não se existe uma expectativa, tá? Então, hoje se tem um KNAI voltado para síndico profissional, quando você vai abrir sua empresa na Receita Federal, tudo isso. Mas ainda não se há expectativa com relação à regulamentação dessa profissão, o que eu acredito que venha acontecer muito em breve, tá? Então, só para que a gente tenha noção do que a gente está falando, você tocou na questão trabalhista, no passado se tinha um receio, poxa, eu vou contratar alguém profissional para gerir o meu condomínio e daqui a pouco eu tenho um funcionário, na verdade, porque corre o risco de gerar o vínculo. Então, que se tem entendimentos jurisprudenciais, né, que são coisas julgados da justiça, onde se afasta essa relação trabalhista e considera ele como um prestador de serviço, um mandatário, tá? Mas ainda não há uma expectativa com relação a essa regulamentação. E quais são os problemas mais comuns que chegam para você em relação a essa vida em condomínio? O que as pessoas costumam reclamar mais? O condomínio é uma caixinha de surpresa. Cada condomínio tem suas peculiaridades e dá origem, porque o condomínio ele vem da Roma antiga, a expressão condomínio, e ele trata exatamente a casa de todas as confusões. E eu acho que essa é a melhor definição, tá? O que a gente acompanha problemas entre vizinhos, é uma coisa muito comum
problemas com prestadores de serviço, eu acho que está ali nivelado, tá? Então, tem toda a questão da relação, e aí você tem inúmeros problemas como questões trabalhistas, a gente tem questões voltadas, principalmente a parte com a construtora para condomínios novos, porque a construtora entrega hoje a mão de obra no mercado é muito ruim, além dela ser escassa, então você tem problemas relacionados a vícios construtivos que causam ali prejuízos, deterioram e desvalorizam, né, o patrimônio comum. Eu acho que essas são as principais reclamações que a gente convive no nosso escritório. E todos têm essa obrigação de contribuir ali com a valorização, com os cuidados desse patrimônio comum dentro de um condomínio? Todos. Isso está previsto no Código Civil e não tem muito o que se discutir. Somente a forma de rateio, porque o Código Civil estipula que seja feito o rateio, né, conforme a fração de cada apartamento, mas a convenção do condomínio pode determinar de forma diferente, tá? Mas a todos têm essa obrigação, sim. Afinal de contas, zelando pelo patrimônio comum, todos recebem a mesma valorização. Bom, eu tinha até comentado com você essa questão de alguns condomínios têm síndico, outros também não têm síndico. Se um condomínio hoje, as pessoas passaram a morar recentemente, não houve essa decisão de ter um síndico, não tem porteiro, as pessoas mesmo que cuidam dali. Alguém decidir hoje, vamos optar por ter um síndico, vamos melhorar esses cuidados aqui, e as pessoas que moram lá também precisam arcar. Mas com os custos, né? Acaba dobrando esses custos. Essa pessoa pode recorrer, levando em conta que, por exemplo, eu quando vim morar aqui não era assim, de repente, colocar essas novas regras aí, ela já sente que não cabe ali no bolso, talvez, ou é até mesmo uma ideia que ela não concorde. Tá, vamos lá. É um pouquinho diferente. A sua pergunta, na verdade, ela faz um pouquinho de confusão. Então, eu acho que a sua pergunta foi voltada para a questão do síndico morador e do síndico profissional, que talvez não existisse, né? Quando eles querem colocar, por exemplo, aqui não tem. A gente tem um condomínio, não tem síndico, os moradores mesmo que cuidam da portaria, né? Ninguém fica nenhum porteiro lá, é o pessoal que tranca o portão, fecha, decide um horário, e de repente alguém surge com essa ideia de a gente quer colocar um síndico, a gente quer pagar alguém para cuidar aqui do portão. Essa pessoa que veio morar com uma ideia de que não teria e agora tem, ela de repente pode se sentir lesada ou não em relação a eu vim com uma ideia de que não teria esse custo, agora de repente vai ter esse custo. Tá, e aí a resposta de antemão é não. Ela não será lesada por um simples fato. Hoje, quando a gente fala em condomínio, tá? O condomínio, na verdade, a definição de condomínio, à luz da nossa legislação, ela é a comunhão que existe, né, de coproprietários de um mesmo imóvel, então onde cada um tem uma fração. Então a gente tem a questão do condomínio que de fato é necessário, que ele ocorre, por exemplo, numa relação entre marido e mulher, ou quando familiares ou amigos adquirem um único apartamento, é uma situação de condomínio, tá? Agora, condomínio edilício, que eu acho que é a maior parte dos casos que a gente atende, condomínios horizontais, que são formados por vidas por associação, ou até mesmo condomínios, tá? Sempre vai ter a previsão e a necessidade de se ter um síndico, porque é ele quem representa o condomínio para qualquer ato da vida civil, tá? Então, ali se tem. Agora, o que a gente vê hoje, por exemplo, aqui na região do ABC, em especial Santo André, são condomínios que são criados, né, mas que não são condomínios e não se paga a taxa de condomínio. Gente, é uma coisa difícil a beça de lidar, porque tudo com o tempo vai se deteriorando e há necessidade. E aí, por sua vez, quando se tem uma situação dessa, depende do consentimento de todos, o que por vezes não há, até porque a própria situação financeira impede, né? E aí vem essa discussão, mas como é que faremos daqui para frente? E aí se regulariza de fato ali aquele condomínio para que ele tenha um representante, seja ele profissional ou morador, e que possa ser feito de forma organizada, tá? E não de forma informal, como a gente sabe que acontece em muitos casos. E como que a tecnologia vem ajudando hoje para ajudar nessa administração, até mesmo de ponto de vista jurídico, né, na hora de resolver ali algum conflito que costuma ser comum nessa área? Tá, a gente vem acompanhando a evolução dessa área há algum tempo e temos aí dentro da nossa carteira de clientes também, não só condomínios, mas administradores de condomínios, né? Que são aqueles que recebem alguns poderes e fazem a gestão ali financeira, contábil, departamento, recursos humanos, enfim. E o que a gente acompanha existem diversos sistemas no mercado, hoje a gente tem alguns que são os principais deles e apontam uma série de inovações que facilitam. Então, um exemplo, a gente deixa daquela coisa do condomínio, né? Condomínio arcaico, na verdade, ter uma área destinada à guarda de pastas contábeis. Isso deixa de existir porque tudo hoje
quer dizer, tudo hoje não. Pelo menos nas principais administradoras de condomínio de São Paulo, você tem um sistema que aprende aquilo de forma online. Então, a pessoa está viajando ali, um pouco de paz. É óbvio que ela na Rio, pelo menos, não teria o interesse de estar vendo as pastas de condomínio naquele momento. Mas, se houver interesse, ela tem acesso remoto, instantâneo e a qualquer tempo, né? Full Às vezes a time. viagem é muito longa, né? Exato. Lá dentro do avião, ele já baixou a pasta, está ali visualizando aquilo. Um outro ponto, principalmente para condomínios grandes, como temos aqui também na região do ABC, é a questão da realização de assembleias. Então, imagina, tem condomínios aqui no ABC que a gente está falando de pelo menos 1.000 apartamentos, né? 2.000 apartamentos. Então, imagina na hora da assembleia, se não vou colocar que todos participem, é uma coisa praticamente impossível, até pela ausência de espaço, né, para isso. Mas que 500 pessoas, 600, como eu já vi caso aqui no ABC, estarem participando. Como é que se contabiliza o voto daquilo? Como é que se faz de forma organizada? Então, diversos sistemas permitem que a votação se dê de forma eletrônica, que o resultado saia ali expresso na tela, naquele telão que é colocado. Então, tudo isso vem auxiliando. Questão de reclamações. Hoje, um síndico profissional, gente, ele tem que estar atuando com um sistema, um aplicativo, algo do tipo, porque ali ele consegue responder de forma espontânea, instantânea, na verdade. Ele vê a reclamação ao final do mês ou ao final de uma semana, ele consegue ver quais tipos de reclamação ele vem recebendo mais para estar atuando pontualmente, né, naqueles casos. E qual que é a importância dos moradores participarem da Assembleia? Conseguir também, a gente fala muito de política aqui também, que é uma maneira de verificar o trabalho dos políticos, né, que seriam papéis de vereadores, por exemplo. Como que os moradores podem fazer isso em relação ao trabalho do síndico também? Perfeito. É muito importante que haja esse acompanhamento, que o síndico tenha uma comunicação, tá? Lógico que não é possível fazer a comunicação ali no dia a dia, boca a boca, né, frente a frente com as pessoas, mas que ele, por meio de circulares, ele divulgue o que está sendo feito para que as pessoas possam acompanhar e que os condôminos se interessem por isso. Por quê? Primeiro, toda a arrecadação que faz é voltada para o condomínio. Então, é de suma importância que eles acompanhem aquilo que está acontecendo para poder apresentar reclamações, enfim, recomendações, seja lá o que for. E nas assembleias, gente, é muito importante, assim como nas eleições, nem sempre vai se tratar de uma assembleia de eleição, que a gente trata de assembleia ordinária, tá? Mas a gente trata sobre contas do condomínio, se aprovando ou reprovando os gastos que foram feitos ao longo daquela gestão. A gente trata também de questões de aprovação de custos, então, o que a gente chama de previsão orçamentária. Então, assim como acontece, né, aí com os políticos brasileiros, no condomínio não é diferente. E aquilo ali tem um efeito vinculante. Se a pessoa for ou não for, o resultado daquilo se aplica a todos e ninguém pode reclamar do que foi aprovado. Então é muito importante que todos participem. Bom, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Te falei que era muita coisa para falar e não dá tempo. Mas acredito que um dos grandes problemas, assim, em relação a condomínio é a convivência, né? Pessoas diferentes, famílias diferentes. Tem situações que entram dentro da lei, tem situações que entram dentro de um bom senso também para a gente conseguir conviver bem com o outro. Qual que é essa dica que você dá como uma pessoa que convive também num condomínio, né? Como um cidadão e como advogado, para que isso flua bem, para que as pessoas sejam felizes e não aconteça como na série? Bom, gente, a escolha de um bom síndico, ela é de suma importância, porque é ele quem vai estar dando esse trato, né? Então, ainda que ele não tenha tanto poder, por vezes, de buscar aquela solução de uma relação entre vizinhos, ele consegue intermediar, bater o papo com um, bater o papo com o outro. Mas eu acho que um ponto muito importante que facilita na condução existem leis que tratam sobre o condomínio, em especial o Código Civil, que regulamenta toda essa matéria. Mas o regulamento interno e a convenção, em especial o regulamento interno, elas tratam daquilo que é cotidiano do condomínio, tá? Então, o regulamento interno sempre atualizado possibilita que, olha, aqui o senhor infringiu essa norma, tá? Aqui a norma, tá? E ao síndico facilita o trabalho dele, porque ele pode aplicar uma multa, uma advertência, né? Com base naquilo. Então, está sempre cobrando essa atualização conforme as necessidades do condomínio. Denis, agradeço muito a sua participação aqui no nosso Papo em Dia, né? Advogado da Andrade Cordeiro, que veio aqui falar com a gente um pouco sobre essa questão de condomínio, falar um pouco também sobre a sua experiência dentro do empreendedorismo. Agradeço muito o nosso papo e agradeço também você que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia. Obrigado, Mari. Foi um prazer. Espero voltar outras vezes. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada.